Vou apresentar sobre a arcada dentária felina, que o grupo é composto pela Bárbara Cristina Pina Cabral, Jaqueline Santos Leite, que sou eu, e pela Camila Fernanda Guimarães Claro. Todas nós somos do segundo semestre noturno. Anatomia bucal. Ela é formada pela mandíbula, músculos, que é o temporal e o perigóide medial e lateral, os ossos, que são o incisivo, maxilar e palatino, bochechas, palato mole e duro, a língua, que ela é papilas filiformes, as glândulas salivares e os dentes. Eu vou falar um pouco de cada. A mandíbula ela é formada por um par de ossos unido rostralmente por um tecido fibroso que forma a sínfise mandibular, estrutura anatômica que divide a mandíbula em duas partes, que é permeada em ambos os lados por 2 ou 3 faromes metonianos e na superfície medial é permeada pela farome mandibular. A mandíbula se articula com os ossos do crânio através do processo articular da mandíbula, que se encaixa na fossa mandibular do osso temporal e forma a articulação do temporomandibular. Os músculos, eles executam o movimento de fechamento da boca. Temos o músculo temporal, o perigóide medial e lateral. O músculo que executa a abertura é o músculo digástrico, e todos esses músculos são conhecidos como músculos de mastigação. Os ossos incisivos, maxilar e palatino, formam o assoalho craniano e suportam os dentes superiores, enquanto os dentes incisivos estão no incisivo. Já o canino e os pré-molares e os molares estão presos nos ossos maxilar. As bochechas é onde armazenam o alimento durante a mastigação. Temos o palato mole e duro. O palato duro é um tecido mole que recobre os tecidos ósseos do palato. Ele possui uma rave que divide em direito e esquerdo. Dessa rave saem cristas denominadas rugas do palato. O palato mole, ele é um tecido sem suporte que estende por trás do palato duro. Ambos têm função de separação entre a cavidade oral e nasal. A língua do gato é um órgão longo e achatado, possui papilas filiformes, ásperas e proeminentes, como se fosse uma escova, e tem uma estrutura muscular intrínseca e extrínseca. É coberta por uma membrana mucosa, sendo dividida em termos anatômicos em ápice, margem, corpo e raiz. Suas principais funções são a ingestão de fluidos e alimentos, e também tem a função de limpeza do animal. As glândulas salivares. Os felinos possuem inúmeras glândulas salivares distribuídas ao longo de toda a cavidade oral que produzem secreção mucosa, mas a maior parte da saliva se origina de 4 pares de glândulas maiores localizadas na região oral, que são a parótidas, sublinguais, zigomáticas e submandibulares. Os dentes, eles são inseridos nos alvéolos dentários, sendo que para cada raiz dentária há um alvéolo. No interior dos alvéolos se localiza a placa quibriforme, que recebe a denominação de lâmina dura radiograficamente. Marca uma linha radiopaca ao redor do alvéolo. A arcada dentária. A arcada dentária é uma dentição, ela tem a dentição dupla. Como nós, os gatinhos também têm a dentição dupla, que são os dentes de lentes e os permanentes. Os filhotes nascem, claro, sem os dentes, mas começam a aparecer entre 2 a 3 semanas de vida. Eles são compostos por 26 dentes de leite e geralmente são bem afiados e caem após 4 ou 7 meses de vida. Depois surgem os dentes permanentes, que são ao todo 30. Os dentes formados por um material ósseo, a dentina e o esmalte cobrem a coroa e o cemento cobre a raiz. Existem os tecidos moles do dente, que inclui a polpa com seus vasos sanguíneos e nervos. Consistem em 12 incisivos, 4 pares, de 8 a 10 premolares e 4 molares. A cronometria dentária. Eles têm a troca de dentes, como foi explicado no slide anterior, mas só para reforçar um pouco, para descobrir um pouco a precisão deles. O gatinho, entre 2 a 3 semanas de vida, estão com os dentes branquinhos e pequenos. Aos 5 meses de vida, percebe-se que são mais brancos, mas dá para perceber que tem mais de 5 meses, pois eles são maiores.
Já a partir de 2 anos, eles começam a aparecer algumas manchas amareladas. Já aos 3 aos 5 anos, os dentes traseiros estão amarelados e os demais ainda podem estar brancos. E com o passar do tempo, os dentes estão mais desgastados e pode indicar que o gatinho tem mais de 6 anos. A classificação de dentição. Os gatinhos eles são difeodontes, heterodontes, tecodontes e branquiodontes. Difeodontes possuem dentição consecutivas, a décidua e a permanente. A décidua são os dentes de leite, né? Heterodontes são os dentes que apresentam diversas formas de acordo com as suas funções, os incisivos, caninos, premolares e molares. O tecodontes é a implantação dentária na qual os dentes estão inseridos nos ossos ou alvéolos. Branquiodontes, dentes de coroa curta, presença de colo e o seu crescimento é interrompido após a erupção. O cemento recobre a raiz. O cemento, sua função é proteger a raiz dos dentes e unir a mesma ao osso. É um tecido conjuntivo mineralizado que serve para cobrir as raízes e ancorar a gengiva e as fibras periodontais. Como foi dito nos slides anteriores sobre a dentição de leite permanente, eu vou frisar um pouquinho só no permanente. Não tem um slide aqui, mas eu só quero frisar um pouco sobre esses dentes. A transição de dentes de leite para os dentes permanentes se dá por pelo menos de 3 a 4 meses. Vale ressaltar também que o processo é bem mais lento do que o aparecimento dos primeiros dentes, podendo durar até os 6 a 7 meses de vida, que, como eu já disse, são incisivos, caninos, premolares e molares. E há um desconforto e a inflamação tem probabilidade do animal se recusar de comer durante esse período. Ele pode, então, com o nascer dos permanentes, pode ter essa inflamação, né? E ao final desse processo, a arcada dentária do felino estará completa com 30 dentes permanentes. E tem os problemas odontológicos, que são fraturas, doenças periodontal, reabsorção dentária, tumores de cavidade oral, abscessos e maloclusões. Eu vou falar um pouco sobre cada. As fraturas podem ser por brigas, quedas, até maus tratos são responsáveis por dentes quebrados nos gatos. Quebrar um dente pode levar à mesma dor intensa de ter uma cárie avançada. A doença periodontal é uma doença que afeta a grande maioria dos gatos adultos. Começa com acúmulos de bactéria, formação de tártaro e inflamação da gengiva, e se não tratada, pode evoluir a levar à perda dos dentes. E, infelizmente, os efeitos da doença não se limitam à boca. As bactérias da boca podem ir para a corrente sanguínea e causar problemas em outros órgãos. A reabsorção dentária é como se fosse uma cárie para os gatos, no sentido do dente ser destruído. A diferença é que a cárie são os ácidos produzidos por bactérias, que destroem os dentes, e na reabsorção dentária é o próprio organismo que reabsorve o dente, né? Os tumores. O tumor mais comum da boca dos gatos é o carcinoma, que é um tumor maligno. Por isso, se notar alguma ferida na boca que não cicatriza em uma semana e está aumentando o tamanho, não deixe para depois. Tem que procurar um especialista, né, para saber se pode ser um tumor mesmo. Os abscessos. Inchaços na face que aparecem da noite para o dia. Pode ser indicativos de abscesso, principalmente se forem na região do focinho e abaixo dos olhos. A causa dos abscessos pode estar relacionada a complicações de dentes quebrados ou também doença periodontal grave. Já as maloclusões, também conhecido como dentes tortos e desalinhados. Em gatos, o problema de oclusão mais comum está relacionado ao mau posicionamento dos dentes caninos, que por serem dentes grandes e afiados, podem causar um trauma que leva a um desconforto e dor. A raça persa é o que mais apresenta problemas de oclusão. Então, é isso, professora, o trabalho. Espero que goste
e tenham uma boa noite.